Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos. Estamos aqui hoje nesse encontro maravilhoso, coisa linda, sexta-noite, momento emocionante. Galera em clima de sextou, Pedrão, vou pro bar? Não vai. Vamos falar de matemática, que isso é importante. E o pior é que é importante mesmo, porque hoje a gente vai falar de uma parte da matemática que é basicamente o que eu garanto que vai estar na sua prova. Como assim, Pedrão? Hoje a gente vai falar de equação do primeiro grau. Na verdade, eu vou até um pouco além. Estou com a ambição de falarmos sobre equação e sistemas do primeiro grau hoje. Explicar para vocês tudo como funciona e por que eu sei que vai estar na sua prova. Porque toda questão de matemática, salvo raríssimas exceções, vão inevitavelmente, em algum momento, se transformarem numa questão de equação. Tá bom? Então, ainda que você pegue uma questão de qualquer outro tema, sei lá, geometria, juros simples, PA, inventa o que você quiser, em algum momento esta questão vai se transformar numa questão de equação, porque todos esses temas remetem inevitavelmente para a equação, tá legal? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Só que quando a gente vai falar de equação, na verdade, a gente vai falar de outra coisa, que é a incógnita. Equação é só a resolução de uma expressão matemática com incógnita, certo? A equação é simples assim, expressão matemática, toda expressão que você tem com elementos matemáticos, e quando essa expressão matemática tem uma incógnita e uma igualdade, ela passa a ser uma equação. Então, resolver uma equação é basicamente resolver uma situação em que você tem a incógnita. E no final, esse, na verdade, ainda que escondido, é o tema da aula de hoje. Na verdade, o tema principal dessa nossa live não é a equação. Ela vai ser o modus operandi, mas a teoria em si, o que a gente vai conversar hoje, é sobre a incógnita. E é isso que eu quero que vocês prestem muito atenção. O que é a incógnita, quando utilizar e principalmente por que utilizar. Até porque dentro dos conceitos que vocês têm na prova de vocês, incógnita é definitivamente a ferramenta mais poderosa da matemática. Tá certo? Então, para começar, vou jogar uma lousa na tela. Vou jogar uma questão na tela e em cima dessa questão a gente começa a conversar. Então, vem comigo aqui e lembrando que é uma questão modelo, trouxe questões hoje sem me preocupar com a banca, sem me preocupar com a prova. Eu trouxe questões perfeitas para mostrarem o raciocínio que eu quero passar para vocês. Então, vem comigo na tela. E começando a nossa brincadeira, eu tenho a nossa questão modelo. Lembrando que essa é uma questão modelo, que eu escolhi ela simplesmente para servir como um exemplo para o que eu quero representar. E ele diz: Paulo gastou 1/6 do seu salário mensal com transportes, 1/5 com alimentação, 1/10 com lazer e 1/3 com cartão de crédito. Vida terrível, né? O menor gasto do cara é com lazer. Tá péssimo. Depois de todos esses pagamentos, ainda lhe restou R$900. Nessas condições, quantos reais ele gastou com a alimentação? Então vamos lá. O cara me contou quais foram os gastos que o Paulo teve e ele quer saber qual é o gasto efetivo com a alimentação, mas temos um problema. Eu sei que com a alimentação foi gasto 1/5 do salário. Só que eu não sei qual é o salário do Mário. Então, na verdade, nessa questão, o que eu quero descobrir realmente é o salário do Paulo. Se eu souber o salário do Paulo, eu consigo calcular o gasto dele com alimentação e qualquer outra coisa. Então, a nossa missão aqui é descobrir qual é o salário dele. E para isso, eu tenho algumas informações. Ele contou para a gente quais foram os gastos do Paulo, certo? Então, até aqui, ele estava contando quais foram os gastos que o Paulo teve. E aí depois ele conta para a gente que após todos estes gastos, ainda restou R$900 de seu salário. Espera aí. Eu sei quais foram os gastos do Paulo
eu sei o quanto sobrou do salário do Paulo após estes gastos. Tá, vamos pensar junto. Se eu virar para você e falar assim, ó, eu ganhei meu salário, gastei 500 no mercado, 500 na academia, 500 no plano de saúde, eu devia rever alguns conceitos na vida, mas tudo bem. Ganhei meu salário, gastei 500 com comida, 500 na academia, 500 com plano de saúde e sobraram R$ 500. Aí eu perguntasse para você, qual é meu salário? Você responder quanto? 2.000, concorda? Por quê? Porque eu peguei o salário, gastei 500 aqui, 500 ali, 500 acolá e sobrou 500, é porque, somando meus gastos com o quanto sobrou, você tem o meu salário, que é de R$ 2.000. Legal? Beleza. A mesma ideia aqui. Se eu somar os gastos do Paulo com o quanto sobrou do salário do Paulo, eu vou ter justamente o salário completo dele. Só que no meu exemplo, eu contei para vocês efetivamente quais foram os meus gastos. Só que agora eu não sei. Agora eu sei que foi 1/6 do salário, 1/5 do salário, 1/10 do salário. Ou seja, para eu descobrir o salário do Paulo, eu preciso conhecer os gastos do Paulo. Só que para conhecer os gastos do Paulo, eu preciso do salário do Paulo. Ou seja, para descobrir o salário do Paulo, eu preciso do salário do Paulo. Caraca, velho! E é aí que aparece a incógnita. Por quê? Repara que o único jeito de eu avançar nessa questão é utilizando o salário do Paulo. Só que eu não sei de quanto ele é. E é aí que você cria uma incógnita. Quando o único jeito de você avançar dentro de uma questão é utilizando um número que você não conhece, repito, quando o único jeito de você avançar numa questão é utilizando um número que você não conhece, você cria uma incógnita para ele. Você representa ele através de uma letra. Legal? Então eu vou pegar o salário do Paulo e vou transformar ele numa letra. Quando você quer utilizar um número que você não sabe quanto ele vale, você cria uma letra para representar ele. Tá legal? Tá, Pedrão, então eu vou chamar de X. Ô, velho, vamos sair dessa ditadura do X. Se liberte dessa corrente. Em vez de usar o X, vamos usar uma letra que seja sugestiva, sei lá. Como eu quero representar o salário do Paulo, eu vou chamar de S, tá legal? Então, a partir de agora, quando eu falar S, eu estou me referindo ao salário do Paulo. E achei que ficou meio grande, vou diminuir. Tranquilidade aí? E aí, pensando nisso, vai me equacionar. Olha lá, ele falou, o Paulo gastou 1/6 do seu salário. Pô, peraí, 1/6 do salário é 1/6. 1/6 do salário é 1/6 vezes o salário, tá certo? Então, quando eu quero calcular 1/6 do salário, eu faço simplesmente 1/6 multiplicado pelo salário. Inclusive, já fica a dica. Na matemática, o do, o de, o da, ele sempre representa uma multiplicação. Então, 1/6 do salário é 1/6 vezes o salário. Esse do, esse de, esse da, ele sempre representa uma multiplicação. Isso não vale só para fração, mas também em porcentagem. 40% de 13 é 40% vezes 13. Acabou, tá certo? Então, 1/6 do salário é 1/6 vezes S. Só que, peraí, 1 vezes S dá S. Então, não preciso escrever assim, concorda? Já posso jogar direto aqui e falar que vai ser S/6. Todos de acordo? Beleza. Então, 1/6 do salário mais. Na sequência, ele gastou 1/5 do salário. Então, vai ser 1/5 vezes o salário, só que é a mesma coisa que o salário sobre 5. Acabei de explicar. Depois, mais. Gastou 1/10 do salário.
para ver um maisinho aqui a mais. Mas assim fica encaixadíssimo, coisa linda de se ver. Mais S sobre 10, mais 1/3 do salário. S sobre 3. Coisa importante que vocês já deviam saber é que eu tenho toque. Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Claramente não estão todos alinhados. Então, vou jogar esses aqui para cima uma vez. Esses para cima uma vez. Opa, não era isso. Esse para cima uma vez. E acho que agora está alinhado. O toque é soberano. Ó, do meio não. Malandrão. Agora sim temos uma questão alinhada. Juntei todos os gastos do Mário e lembra a nossa missão. Quando eu junto os gastos do Mário com o quanto sobrou do salário, que no nosso caso é R$900, eu tenho o salário do Mário. Então tá lá, tá feito. Juntei os gastos dele com o quanto sobrou do salário. Tá lá. Beleza, Pedrão, tá feito, agora é só resolver. Não, meu irmão, calma lá, cuidado. Por quê? Porque eu tenho uma incógnita, certo? Eu tenho uma incógnita. E para resolver uma situação em que eu tenho uma incógnita, eu preciso de uma equação. Guarde isso no coraçãozinho de vocês. Sempre que você tem uma incógnita, para você resolver ela, você precisa de uma equação. Tá, Pedrão? E eu já tenho uma equação. Não, você não tem. O que você tem aqui no momento, é uma expressão matemática, não uma equação matemática. Pedrão, qual a diferença? A igualdade. Para você ter equação, você precisa necessariamente de uma igualdade, tá certo? Aí o cara vira e fala, Pedrão, beleza, deixa comigo. Eu resolvo. Isso é igual a 0. Perdeu o controle. Como que você fala que é igual a 0, irmão? Ah, Pedrão, sei lá, na escola sempre é igualado a 0. Se contenha, homem, se contenha, não é. Vamos lá. Eu vi que quando eu junto os gastos do Paulo com o que sobrou do salário, isso aqui vai dar o próprio salário do Paulo, concorda? É, Pedrão, mas eu não sei de quanto é o salário. É lógico que você sabe. É de S. Então, quando eu somo tudo isso, isso vai ser igual a S. Lembra que a sua equação ela tem que estar de acordo com a teoria apresentada ali dentro da questão. Então, agora sim está feito. Juntei os gastos do Paulo com o quanto sobrou do salário dele, certo? E isso é igual ao próprio salário do Paulo. Está equacionada a nossa questão. Tranquilo? Até aqui dúvidas? Crises? Beleza. Bom, agora vamos avançar. Se você chegou até aqui, parabéns, você já sabe tudo sobre interpretação de enunciado e transformar ele em matemática. A partir daqui virou uma questão de resolução de equação do primeiro grau. O que eu tenho na lousa é uma equação do primeiro grau e eu preciso resolver essa equação, tá certo? Como que eu resolvo uma equação? Isolando a incógnita. E o que significa isolar a incógnita? Isolar significa deixar isolado, separado, sozinho. Então eu vou deixar de um lado da igualdade a nossa incógnita isolada e do outro lado os números. Tá, Pedrão, mas não está isolado aqui? É lógico que não, já que do outro lado da igualdade ainda aparece S. Então, em outras palavras, o que eu vou fazer é jogar todo mundo que tem S para um lado, quem não tem S eu vou jogar para o outro. Só que antes de fazer isso, a gente tem que se preocupar com essa situação aqui. Ó. Por quê? Eu tenho aqui a soma de frações. E a gente sabe que para conseguir somar frações, eu preciso fazer o MMC dos números de baixo.
tá certo? Então eu vou fazer o MMC dos caras aqui de baixo para poder somar essas frações, tá certo? E aí acabar com ela, tirar a parte de baixo, enfim. Então, junto. Vou fazer o MMC entre 6, 5, 10 e 3. Já falamos de MMC, mas não custa nada, coloca lá 6, 5, 10, 3. Desce a barrinha e vamos fatorar. Não precisa se preocupar em usar números que fatorem todo mundo ao mesmo tempo, tá legal? Então, se você quiser, por exemplo, olhar para o 6, o 6 é par, dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3, o 5 não dá para dividir, eu copio. 10 dividido por 2 dá 5, o 3 não dá, eu copio. Beleza? Um pouquinho mais de espaço entre eles só. Beleza. Depois, continuando a brincadeira. Na de baixo, o 6 que estava aqui, ele virou 3, então vou dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 1. Aqui o 5 não dá. O 5 não dá também. Esse 3 fica 1. E aí, para finalizar, só sobrou o 5. Aqui era 1, nem mexe. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. E a fatoração acabou. Ou seja, o MMC entre esses 4 números, que vai ser a multiplicação de todos os elementos da fatoração, vai ser 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, nosso MMC é igual a 30. Descoberto o MMC, aí você faz. Desce a fração zona, coloca o 30 lá embaixo e faz aquela velha história do divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Pedrão, para tudo. A minha professora me ensinou a fazer diferente. Ela me ensinou a transformar todo mundo em fração e aí só depois fazer o MMC. Sala, sinceramente, se vocês quiserem fazer isso, transformar todo mundo em fração, manda ver, mas não tem necessidade, legal? Eu prefiro, sinceramente, manter a fração concentrada só em quem já tem fração, porque meio que ninguém gosta de fração, então você vai sair propagando para a humanidade o mal da fração. Então mantenha a fração só em cima de quem tem. E aí eu vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Então, 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes S, 5S. Mais. Depois. Depois, 30 dividido por 5 dá 6. Vezes S, 6S. Mais. 30 dividido por 10 dá 3, vezes S, 3S, mais 30 dividido por 3 dá 10, vezes S, 10S. Então, estes caras vão ficar assim, o resto é só copiar. Mais 900 é igual a S. Beleza? Como isso aqui só está atrapalhando o louco, como isso aqui só está atrapalhando, eu vou tirar esse pedacinho. Tá difícil aqui, tem um monte de coisa que está se passando ali. Agora sim. E vou ficar só com isso aqui. O salário do Mário eu vou deixar aqui no cantinho. E tá. Aí, bom, o que eu vou fazer? Vou juntar essa galera agora. 5 com 6 dá 11. 11 com 3, 14, com mais 10, 24. Então, vou ficar com 24S sobre 30. Mais 900 é igual a S. Bem mais simpático, inclusive. Beleza?
Show, Pedrão. E agora? Bom, agora a brincadeira é a seguinte. Eu tenho uma fração aqui. Presta bem atenção nessa passagem que muita gente se atrapalha, embora eu vá falar dela várias vezes ainda no curso. Eu tenho aqui uma divisão por 30 que está me incomodando, tá certo? Então, aqui, para eu continuar essa conta, essa divisão por 30 está me atrapalhando. E eu quero tirar essa divisão daqui. Vamos pensar junto. Qual é a operação matemática? Qual a operação matemática que tira uma divisão por 30? Uma multiplicação por 30, concorda? Quando eu multiplico um número por 30, eu cancelo a divisão por 30 que ele tem. Então, presta atenção. Eu vou multiplicar aqui por 30. Vou multiplicar aqui por 30. Repara que quem eu quero multiplicar por 30? Este cara aqui, ó. É ele que eu quero multiplicar por 30. Acabou. Por quê? Porque quando eu multiplicar essa fração por 30, o 30 que está multiplicando vai cortar com o 30 que está dividindo e a fração vai embora. Então, eu quero multiplicar esse cara por 30. Essa é a minha motivação. Só que dentro de uma equação, eu não posso pegar um dos caras e mudar ele do nada, tá certo? Então eu até posso multiplicar ele por 30, desde que eu multiplique todo mundo que aparece na questão por 30. Então presta atenção aqui, que isso é uma pergunta que muita gente tem. Pedrão, como que eu sei que é para multiplicar por 30? Então, vamos lá. Você tem a motivação e o que você precisa fazer. Qual foi a minha motivação? Eu multipliquei por 30 porque eu queria tirar essa divisão por 30. E para você tirar uma divisão por 30, você precisa de uma multiplicação por 30. Então, essa foi a minha motivação, certo? Por causa desse cara que eu estou multiplicando por 30. Mas para poder fazer isso, eu sou obrigado a multiplicar todos os outros também. Legal? Então, é por isso que na prova você vai pensar em multiplicar esse cara por 30. O que importa é, multiplicado vai ficar assim. Oh, não, as coisas não mexem. Então, vou trazer para cá e eu refaço aqui. Multipliquei todo mundo por 30, coisa linda de se ver. Vem você e vem você. Pronto. Vamos lá. Quando eu multipliquei por 30, ficou o quê? O 24S sobre 30, o 30 multiplicando cortou com o 30 dividindo, vai ficar simplesmente 24S. A divisão foi embora. Mas, depois, o 900 vai ser multiplicado por 30. Se você quiser fazer a conta, até pode. Mas vamos fazer o seguinte, eu não vou fazer. Então vai ficar 30 vezes 900. Pô, Pedrão, mas não tem que calcular? Não necessariamente. Já te conto que dá 27 mil. Mas você não precisa multiplicar. Já explico. Isso vai ser igual 30 vezes S, 30S. Então, essa é a equação que a gente tem. Essa é a nossa equação a ser resolvida. De novo, se você quiser multiplicar isso aqui, você pode. Só que assim, essa conta, por enquanto, não quer dizer nada para mim. Então, por que eu vou fazer uma conta que eu nem sei se eu preciso fazer? E eu já explico por que eu estou dizendo isso. Mas vamos continuar. A nossa missão é isolar o S de um lado. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar este 24S, que está desse lado positivo, e eu vou jogar para o lado de lá negativo. Este 24S está positivo, eu jogo para o lado de lá negativo. Quando eu faço isso, vai ficar 30S menos 24S, vai dar 6S. Beleza? E do outro lado, eu tenho 30 vezes 900, ou 27 mil, se você fez a multiplicação, o que não importa. Porque, para finalizar, o que eu vou fazer agora?
este 6 que está desse lado multiplicando, eu vou jogar para lá dividindo. E aí acabou. Por quê? O 6 vem dividindo. 30 dividido por 6 dá 5. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 9, 45. Com os 2 zeros atrás, 4.500. Acabou. Está descoberto o salário do Paulo. O Paulo recebe R$4.500. Não tem uma alternativa para o 4.500, ainda bem, porque se tivesse, seria cilada, Binô, porque a pergunta não é o salário do Paulo, e sim quantos reais ele gastou com alimentação. Então, para finalizar, é só lembrar que com a alimentação, ele gastou 1/5 do seu salário. Então, em alimentação, ele gastou 1/5 do salário. 1/5 de 4.500, que é o nosso salário. E aí é só fazer a continha final. 45 dividido por 5 dá 9, o que volta a ser 900, só para zoar com a nossa cara. Então agora sim está finalizado o gasto com alimentação, que era de 1/5 do salário, 1/5 de 4.500, que vão dar R$900, o que nos leva para a alternativa D de Dançando Lambada, a dança proibida. E com isso a gente finaliza a nossa questão, só que mais do que finalizar a questão, a gente aprendeu o mais importante, que é quando que eu coloco incógnita, para que serve a incógnita. Sempre que você vai utilizar um número que você não sabe quanto ele vale, você cria uma letra para representar ele. E aí expliquei para vocês o conceito de equação, o MMC, e a resolução da nossa equação. Então, questão escolhida a dedo, justamente pela densidade de conceitos que ela tem. Tá legal? Tá lá, então, resolvida essa questão. E agora, você vira para mim e fala, Pedrão, tá, tô entendendo melhor, entendi a incógnita, entendi a equação, mas eu ainda me sinto inseguro para resolver ela. E galera, aqui eu vou ser bem claro com vocês. Equação, tá? Estar treinado e ser capaz de resolver tranquilamente uma equação exige prática, exige treino. E não adianta eu querer ter a prepotência ou a ambição de que em um encontro aqui na sexta-noite, uma live, a gente vai conseguir resolver todo esse problema. Então a gente está falando da ferramenta mais utilizada dentro da matemática. Mas todos os passos, toda a teoria foi explicada, tanto que eu peguei ali de propósito uma questão que trabalhasse com muitas transições para que eu pudesse explicar para vocês isso. Tá legal? Agora, o que você tem que fazer para ficar melhor em equação é treinar, fazer questões e resolver equações. Lembrando que qualquer dúvida que tiver, tá numa questão tal, não deixe de mandar para mim lá no Instagram, tá? Prof. Pedro Campos, tá? Coloca lá, Prof. Pedro Campos, inclusive, né? O mínimo, estamos aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal. Eu tenho um canal também no YouTube, vai lá no meu canal, Prof. Pedro Campos, tá certo? E deve ser imaginação, né? Então vai no canal do YouTube, Prof. Pedro Campos, vai lá no Instagram, Prof. Pedro Campos. Estou contando com a presença de todos vocês lá. E já qualquer dúvida pode mandar. Agora, eu quero mostrar para vocês um algo a mais, certo? Eu quero mostrar a ideia do sistema também aqui hoje. Por quê? Na situação anterior, a gente tinha uma incógnita e por isso, para resolver, precisava de uma equação. Só que a matemática ela é bem justa. Quando você tem uma incógnita para descobrir, você precisa de uma equação. Se você tem duas incógnitas para descobrir, aí você passa a precisar de duas equações, e 3, 4, 4 e tal. E quando você tem mais do que uma equação, você passa a ter a necessidade de um sistema para resolver, tá bom? E o que eu quero mostrar para vocês agora é isso, uma questão que cai em sistema, explicar da incógnita que vai ser utilizada e explicar as duas ferramentas que existem para a resolução de um sistema, o escalonamento e a substituição. Então, vou mostrar para vocês a questão de exemplo, vou entender, vou montar o sistema, explicar as equações e aí já vou poder de lambuja, para engrossar o caldo aqui,
eu vou poder explicar para vocês as duas formas que a gente tem de se resolver um sistema, tá bom? Então, entendido isso, venha aqui comigo na nossa questão modelo. E a nossa questão, ela diz assim: numa fazenda há ovelhas e avestruzes, totalizando 90 cabeças e 260 patas. Comparando-se o número de avestruzes com o das ovelhas, pode-se afirmar que há... E bom, o cara olha a questão e fala: Pedro, não, para tudo. 2006. Está desatualizada. E, meu irmão, a matemática que a gente está usando aqui, ela data de 500 anos antes de Cristo, rapaz. Tem mais de 2.500 anos de história. Você acha que está desatualizado ali em nem 20 anos, rapaz? Toma vergonha nessa cara, tá legal? A matemática, o bom da matemática é que ela é muito antiga. E assim, as nossas questões elas seguem um padrão muito parecido, tá? Não existe muito essa de questão atual e questão antiga na matemática, porque basicamente elas são repetecos da mesma história. Por exemplo, essa questão, exatamente essa questão, ela já apareceu em outra banca, tá? Ano passado, quando eles trocaram ovelha, foi por moto e avestruz por carro, tá legal? Eles trocaram, em vez de uma fazenda, era num estacionamento a motos e carros, totalizando 90 veículos e 260 rodas. Comparando-se o número de avestruzes com o das ovelhas, comparando moto com carro, temos. Então, assim, essa mesma questão exata, só trocando fazenda por estacionamento, ovelha por moto e avestruz por carro, cabeça por veículo e pata por roda, apareceu ano passado, tá ligado? Então as questões são muito frequentes. E eu quis pegar essa versão dela e de novo, em outra banca, tá? Pra você ver como é recorrente. E eu quis pegar essa versão dela pra gente usar como exemplo, porque particularmente eu acho bonitinho a ideia de ovelhas e avestruzes ali. Mas bom, vamos lá. Você olha para essa questão, você não sabe que ela é uma questão de sistema a princípio. Ela é uma questão de matemática que te traz um problema. E qual é este problema? Eu preciso descobrir quantos avestruzes, vou até deixar colorido, e quantas ovelhas eu tenho. Porque se eu quero comparar o número de avestruzes com o das ovelhas, é interessante que eu saiba qual é esse número. Beleza. Só que ele não me deu uma informação com isso. Ele só me disse que nessa fazenda eu tenho 90 cabeças e 260 patas. Então, de alguma forma, eu vou ter que relacionar o número de avestruzes de ovelhas com o total de cabeças e patas. Só que para isso, eu vou ter que equacionar. Então, vamos lá. Eu vou ter que usar o número de avestruzes e o número de ovelhas na minha questão. Eu preciso trabalhar na questão com o número de avestruzes e de ovelhas. Só que eu não sei qual é esse número. E na matemática, quando você tem que usar um número que você não sabe quanto ele vale, você cria para esse número uma incógnita. Então, a partir de agora, eu vou dizer que A é o número de avestruzes que eu tenho e O é o número de ovelhas, certo? Minúsculo talvez fique um pouco complicado, a galera vai se confundir, então eu vou deixar maiúsculo, beleza? Só que vamos lembrar, a matemática ela é muito justa. Na matemática, sempre que eu tenho uma incógnita, eu preciso de uma equação para resolver. Agora que eu tenho duas incógnitas, inevitavelmente eu vou precisar de duas equações. Então já sei que nessa questão eu vou precisar de duas equações. E essas equações, elas precisam estar vinculadas a uma informação numérica. E essa informação numérica eu estou vendo. Ó. Ele disse que eu tenho 90 cabeças e 260 patas. Essas são as minhas informações numéricas. Então, em cima delas, usando elas, eu vou ter que definir quantos avestruzes e quantas ovelhas eu tenho. Legal? Beleza. Aí vamos pensar. Primeiro em relação ao número de cabeças. Eu sei que eu tenho nessa fazenda 90 cabeças. A pergunta que eu faço é: quantas cabeças tem um avestruz? E vamos lembrar que isso aqui não é Pokémon, tá legal? Tem os Pokémon bizarros lá, não viaja. A avestruz tem uma cabeça. Bom, o bicho já é bizarro com uma cabeça. Imagina com duas, três, terrível, terrível. Então, a avestruz tem uma cabeça. Então, pensa comigo. Se eu tiver uma avestruz, eu tenho uma cabeça de avestruz. Se eu tiver 2 avestruzes, eu tenho 2 cabeças de avestruz. Se eu tenho
A avestruzes, eu tenho então A cabeças de avestruz. Ok? Mas, agora para as ovelhas, a mesma coisa. Eu sei que cada ovelha tem uma única cabeça, então se eu tenho O ovelhas, eu tenho O cabeças de ovelha, e somando as cabeças de avestruz com as cabeças de ovelha, eu tenho um total de cabeças na fazenda, que são 90. Já tenho uma equação, preciso de outra. A outra vai nascer das patas. Cuidado só agora. Primeiro, quantas patas tem um avestruz? 2, certo? Cuidado que as outras 2 são asinhas. A avestruz tem 2 patas e 2 asinhas. Então, cada avestruz tem 2 patas. Se eu tivesse um avestruz, eu ia ter 2 vezes 1 patas de avestruz. Se eu tivesse 2 avestruzes, eu teria 2 vezes 2 patas de avestruz. Então, neste caso que eu tenho A avestruzes, eu vou ter 2 vezes A patas de avestruz. Por quê? Cada avestruz tem 2 patas. Se eu tiver A avestruzes, eu vou ter o dobro disso em patas de avestruz. Ai, Pedrão, mas e se um deles não tiver uma pata, irmão, não viaja, a questão não falou nada. Continuando. Depois, ovelha. Cuidado agora, cada ovelha tem 4 patas, então, para O ovelhas, eu vou ter 4 vezes O patas de ovelha. E somando as patas de avestruz com a das ovelhas, eu tenho o nosso total de 260 patas. Tá claro? E com isso eu chego na lousa a uma situação em que eu tenho 2 equações com 2 incógnitas. Oh, it's a system. Na lousa temos um sistema de equações. Tá claro? Acabou. É assim que vai nascer o sistema. Você vai olhar a sua questão, identificar a ideia da incógnita, já expliquei no bloco anterior quando isso acontece, só que agora eu tenho mais de uma incógnita, o que significa que eu preciso mais de uma equação. Essa equação ela nasce de informações numéricas, então é só você buscar pelo enunciado, pela informação numérica que você tem, achei, e aí transportou isso para a nossa equação. Então, ó, esse é o sistema para ser resolvido. Só que agora, uma coisa é construir o sistema, outra coisa é resolver o sistema. Confesso que na prova de vocês, resolver o sistema tem que ser a parte fácil, porque aí a hora é só resolver, acabou. Mas eu sei que neste momento, como vocês estão destreinados, resolver o sistema pode ser um pouco traumático. Então vamos junto resolver esse sistema, e para isso eu quero até espaço, vou até jogar aqui em outra tela, para ficar tranquilão, a gente resolver com calma o nosso sistema. E até rimou, eu sei. Tá lá. E bom, seguinte, sabe? Existem 2 maneiras de se resolver um sistema. Na verdade, existem várias maneiras de se resolver um sistema. Mas basicamente 2 delas se destacam como as melhores. Tá legal? Uma delas se chama substituição e a outra se chama escalonamento. E eu vou resolver esse sistema dos 2 jeitos, tá legal? E você depois vai decidir qual o jeito que você gosta mais. É isso. Eu vou resolver o sistema sempre de 2 maneiras, tanto pela substituição quanto pelo escalonamento. Você vai estudar fazendo das 2 maneiras diferentes e aí depois você vai decidir qual você acha melhor. Então, vamos resolver do nosso jeito 1. Jeito 1. O jeito que se chama substituição. Certo? O jeito 1, a substituição. E o que é o método da substituição? Eu vou isolar uma incógnita em uma das equações e vou substituir ela, daí o nome, substituição, na de baixo. Essa é a ideia. Tá, Pedrão, quem que eu isolo, em qual eu isolo? Seguinte, presta atenção que agora é o prático, o algoritmo prático. Você vai pegar a equação mais bonitinha que você tiver. A mais bonitinha. No caso, eu acho que é a primeira. E nessa equação mais bonitinha, você vai isolar a incógnita que tiver mais fácil de isolar.
certo? De novo, você vai pegar a equação mais bonitinha que você tiver e vai isolar a incógnita que for mais fácil de isolar. No caso dessa equação, as duas dão na mesma. É só jogar para o lado de lá, subtraindo. Então eu vou isolar o A, porque ele já está na esquerda. Vou pegar esse O, vou jogar para o lado de lá, subtraindo, e vai dar 90 menos O. Tá lá. Isolei a incógnita A. Tá certo? Você pega a equação mais bonitinha e isola a incógnita que tiver mais fácil de isolar. No caso, tanto faz, eu isolei o A. Agora, eu vou pegar esse A e vou substituir no lugar do A da equação de baixo. Lembra sempre, se você isolou de uma equação, você é obrigado a jogar na outra. Porque se você jogar dentro da mesma equação, você vai cair em 0 é igual a 0. Coisa que aconteceu várias vezes na nossa vida. É isso, não pode. Você não pode isolar de uma equação e jogar dentro dela mesma. Legal? Tem que jogar na outra. Então, no lugar do A da equação de baixo, eu vou jogar isso aqui. 90 menos O. Vai ficar, vamos junto, 2 vezes. 2 vezes. No lugar do A, eu vou jogar 90 menos O. Aí o cara vira e faz isso que eu acabei de fazer. Ele acertou ou ele errou? Ele errou feio, parceiro. Cuidado. Ó, era 2 vezes A. O que eu escrevi aqui embaixo é 2 vezes 90 e depois tirei O. Cuidado com isso aqui. Por quê? Eu estou fazendo 2 vezes o A. E quem é o A? O A, ele é o 90 menos O. Então, você tem que colocar isso aqui entre parênteses, tá bom? Cuidado que o 2 está multiplicando todo o A. E quem é o A? O A é o 90 menos O. Então, você tem que colocar entre parênteses para mostrar que esse 2 está multiplicando tudo isso. Tanto que depois eu vou ser obrigado a fazer uma distributiva. Tá certo? Beleza. Substituiu aqui, o resto você copia. E olha só o que aconteceu. Eu agora não tenho mais 2 incógnitas. Eu tenho uma só, o O. Isso deixou de ser um sistema e virou uma equação do primeiro grau. E agora, para resolver essa equação, é só resolver a equação. Então, vamos lá. Vou começar a fazer a distributiva do 2. Vai ficar 2 vezes 90, 180, menos 2 vezes O, 2O. A partir do momento que eu fiz a distributiva, eu não preciso mais dos parênteses. Então, é só copiar o resto. Nossa missão para resolver a equação do primeiro grau é isolar a nossa incógnita. Então, vou pegar aqui, ó, 4O com menos 2O vai dar 2O. Cuidado que isso não é 20, é 2O, por isso estou fazendo coloridinho. Certo? 4O menos 2O, sobrou 2O. E do outro lado, 260 menos 180 vai dar 80. E aí ficou fácil. Se 2 vezes O é 80, jogo 2 para lá dividindo, o O é 40. Eu tenho ao todo 40 avestruzes. Tá, Pedrão, mas eu quero saber também o número... É 40 ovelhas? O que eu falei avestruz? Sei lá, emoção. Eu tenho 40 ovelhas. Tá, Pedrão, mas eu quero também saber o número de avestruzes. Não tem crise. É só você pegar aquela equação que você substituiu lá em cima e substituir agora este valor nela. Então, no lugar do O daquela equação de cima, eu vou colocar o 40, que eu acabei de descobrir. E aí, acabou. 90 menos 40 dá 50. Então, são 50 avestruzes e 40 ovelhas. Está feito o nosso problema, está resolvida a nossa questão. Agora é só olhar nas alternativas. Trazer para cá bonitinho. Trazer para cá. Jeito 1, coisa linda. Ele perguntou: pode-se afirmar que há igual número de ovelhas e avestruzes? Não. São 50 avestruzes, 40 ovelhas. Errado. 10 cabeças a mais de ovelha? Não, são 50 avestruzes.
Alternativa C, 10 cabeças a mais de avestruz. Tá perfeito. Alternativa C, a nossa resposta final. Detonando essa questão, mostrando para a gente como montar o sistema e como resolver ele pelo nosso primeiro método, o método da substituição. Legal? Tranquilo? E tá lá resolvida a questão pelo nosso primeiro jeito, legal? Jeito da substituição. E agora eu quero mostrar para vocês a outra forma que a gente tem, o escalonamento, tá? Então a gente vai resolver a mesma questão, só que de outro jeito. Resolvemos pela substituição, vamos resolver pelo escalonamento. Tá, Pedrão, na prova, sei 2 jeitos de resolver. Qual que eu escolho? Calma, a gente já vai falar sobre isso, tá legal? Por enquanto, se preocupe em entender só. Então vem comigo na jogada. A nossa questão era essa, já está até preenchida, certo? Está até preenchida. E ele fala, numa fazenda, há ovelhas e avestruz, totalizando 90 cabeças, 260 patas. Comparando o número de ovelhas e avestruzes, pode-se afirmar que... E aí, analisando, na aula passada a gente chegou nesse sisteminha, certo? E nossa missão agora é resolver esse sistema, só que de outro jeito, pelo escalonamento. Então, partindo do que a gente construiu na aula passada, em que a gente resolveu pela substituição, agora vamos para o jeito 2, ou método 2, tanto faz. O escalonamento. Tá. E lógico que a gente vai resolver o mesmo sistema, então deixa eu copiar aqui já, jogar para cá. E aí só apagar todo o resto que não nos interessa mais. Este qua e questo qua. Tá. Bom, seguinte. Agora a gente vai fazer o escalonamento. Como que funciona o escalonamento? Você vai usar uma equação para anular uma incógnita da equação de baixo, certo? Como isso? Bem simples. Você vai olhar para as duas equações e vai ver qual incógnita está mais parecido na de cima com a de baixo. Ah, só fazendo uma observação rápida. Pedrão, desde a aula passada eu já estava pensando nisso. Podia ter aqui dividido todo mundo por 2? Poderia, tá? Você pode dividir isso aqui todo mundo por 2, que vai dar na mesma. Você simplifica a sua equação. Eu só não fiz isso para que a gente ficasse concentrado na substituição. O mesmo agora, tá legal? Se você quiser dividir todo mundo dessa equação por 2, não tem problema. Vai ficar A mais 2O é 130. Perfeito, tá certo? Eu só não vou fazer isso agora, porque eu quero que vocês se concentrem no que é o escalonamento e na aula passada da substituição, tá legal? Então eu não quis colocar mais coisas para a gente pensar no caminho, mas poderia. Bom, então o que você vai fazer? Você vai olhar para as duas equações e ver qual incógnita está mais parecida nas duas. Nesse caso, tanto faz. Por quê? Numa equação eu tenho A, na outra eu tenho 2A. Numa equação eu tenho O, na outra eu tenho 4O. Então, assim, elas estão bem parecidas, tá? Se eu multiplicar a primeira equação por 2, já vira 2A. Se eu multiplicar a primeira equação por 4, já vira 4O. Então, assim, tá bem fácil de fazer elas ficarem iguais, certo? Então, meio que tanto faz, por isso que eu vou fazer com A, certo? Para ficar meio que parecido com a primeira. Então, eu decidi que eu vou eliminar o A da jogada. Como que eu vou fazer isso? Bom, vamos lá. Eu tenho A aqui. Eu tenho A aqui. E eu quero fazer o A da equação de cima cortar com o A da equação de baixo. Como que eu posso fazer isso? Pensa comigo. O que eu preciso multiplicar nesse A de cima para ele ficar igualzinho o de baixo? O que eu preciso multiplicar? Ah, Pedrão, como aqui está 2A, para ficar igual você tem que multiplicar a equação de cima por 2. Perfeito. É isso que eu vou fazer. Então eu vou começar multiplicando a nossa equação de cima por 2.
Só que aqui vai aquele jogo de o que eu quero e o que eu tenho que fazer, tá bom? Vou explicar já. Só trazer um pouquinho para baixo. Vamos lá. O que eu quero fazer? Presta atenção. O que eu quero fazer? Eu quero multiplicar este A aqui por 2. Por que eu quero fazer isso? Porque quando eu multiplicar esse A por 2, ele vai virar 2A e vai ficar igualzinho que está na equação de baixo, tá certo? Por que eu quero fazer isso? Porque esse é o escalonamento. Você vai escolher uma incógnita e vai fazer com que essa incógnita fique igualzinha à da equação de baixo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero multiplicar esse A por 2. E eu até posso fazer isso, desde que eu também multiplique todos os outros elementos. Então, para conseguir multiplicar este A por 2, eu também preciso multiplicar o O e eu também preciso multiplicar o 90. Tá claro isso? Beleza? De novo, é um jogo entre o que eu quero e o que eu tenho que fazer. Eu quero multiplicar o O. E eu posso, desde que eu multiplique... Eu quero multiplicar o A, desculpa. E eu posso, desde que eu multiplique todos os elementos dessa equação. Tá legal? E aí, quando eu multiplico todo mundo aqui por 2, vai ficar assim. Dois A mais 2O é igual a 180. Tá legal? Tranquilo? Isso é essa equação. Vou até colocar uma flechinha para ficar bonito. Essa é aquela equação. Eu só multipliquei ela por 2, virou isso aqui. Acabou. Certo? Show. Por que eu fiz isso agora? Presta atenção. Porque agora as duas equações estão como 2A. E aí o que acontece? Se eu pegar a primeira equação e dela eu subtrair a de baixo, se eu pegar a primeira equação e dela eu subtrair a de baixo, 2A vai cortar com 2A e o A vai sumir. Legal? Então, vamos fazer. Eu até tive uma ideia diferente. Deixa eu jogar isso aqui para frente e aí botar outra flechinha para gente. Deixar esse aqui, ó. É daqui que ele veio. E agora eu vou fazer uma outra flechinha. Que vai ser o seguinte. Eu vou pegar agora essa equação e dela subtrair a de baixo. E por que eu vou subtrair? Porque 2A com menos 2A vai cortar e vai sumir. Repare que tanto na substituição quanto no escalonamento, a nossa missão é tirar uma das incógnitas. Porque se eu conseguir tirar uma das incógnitas, isso vira uma equação de primeiro grau que eu consigo resolver com uma incógnita só. Tá legal? Então, primeiro, eu multipliquei o A por 2 para ficar igual e agora eu vou subtrair para cortar. Pedrão, minha professora ensinou lá na escola a multiplicar por menos 2. Dá certo também. Se você multiplicasse por menos 2, aí ia ficar negativo e aí você somava em vez de subtrair. Eu particularmente não gosto de fazer isso, porque normalmente a galera se confunde muito com os sinais no meio do caminho. Então eu prefiro fazer assim para não ter problema. E aí quando eu subtraio, vem comigo. 2A menos 2A cortou, não sobra nada. Depois, 4O menos 2O, vai sobrar 2O, que vai ser igual 260 menos 180, vai sobrar 80. E aí é só jogar para lá dividindo, a gente vai descobrir o que a gente já sabia desde o começo, que o O é igual a 40. E aí, sabendo que o O vale 40, você pega esse O e joga na primeira equação. A mais 40 é 90, o A só pode ser 50.
e está resolvido. Obviamente descobrimos os mesmos resultados, porque senão estaria errado, né? Tem que ser, que é a mesma questão. Descobrimos agora pelo método escalonamento. De novo, o que eu faço no escalonamento? Pego a incógnita que estiver mais parecida, vejo o que eu preciso multiplicar ou dividir nela para ficar igual da equação de baixo. Então, para o A também virar 2A, eu multipliquei por 2, e aí eu subtraí as duas equações. Tá lá. Esse é o método do escalonamento. Pedrão, qual é o melhor método? Isso não existe. Pedrão, qual método que eu uso? Você é quem manda. Os dois métodos funcionam muito bem, legal? E eu gosto de mostrar os dois porque algumas pessoas aprenderam esse na escola, outros aprenderam esse, e aí se eu mostro um e o cara aprendeu o outro, ele fica meio perdido. Então achei legal mostrar os dois métodos para você conseguir analisar e ver o que você acha melhor. Agora, o que eu aconselho para vocês neste momento? Simples, simples. Qual método que você vai escolher? O método que você prefere. Ponto. Qual que é a ideia, tá? Você entendeu os dois métodos. O método da substituição, ele é um método menos estratégico e mais braçal. O método do escalonamento é um método bem mais estratégico, mas muito menos braçal. Normalmente tem muito menos contas no escalonamento, muito mais estratégia também. Então, vê. Pedrão, eu sou um cara estratégico, eu gosto de pensar, criar um modelo. Avião passando aqui, não sei se dá pra pegar na câmera. Sou estratégico, gosto de criar um modelinho ali para resolver. Cara, escalonamento. Ah, Pedrão, eu não gosto de pensar muito ali, eu gosto de ir, fazer e vambora. Substituição. Só que para você descobrir qual o melhor método é melhor para você, o ideal é que você treine os dois por enquanto estiver estudando, tente fazer das duas formas, faz pelo escalonamento, faz pela substituição, e com o tempo você vai percebendo qual dos dois é melhor para você, qual você se acostumou mais, qual você está mais tranquilo para resolver, tá certo? E tá lá então com isso, cumpro todas as nossas promessas de hoje, mostrei para vocês a incógnita, o que ela é, quando utilizar o sistema de equação, a equação e também o sistema de equações de duas formas diferentes. E galera, espero do fundo do coração tenham gostado da live. Vou pedir mais uma vez, ajuda a gente, vai lá no meu canal do Instagram, se inscreve, começa a seguir, YouTube, já misturei tudo, né? Vai no YouTube, se inscreve, vai no Instagram, começa a seguir, pô, interage ali, dá uma força pra gente, até porque eu coloco muito conteúdo também no Instagram e no YouTube, e, né, pode mandar suas dúvidas por lá, tá bom? Um beijo enorme, um ótimo final de noite, se estiver assistindo esse vídeo em outro dia, um ótimo dia pra você, um beijo enorme, até uma próxima aí, tchau, valeu!